Oi, gente, tudo bem? Uma notícia de frente desta quarta-feira está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, participe aqui com a gente. Que bom ter você logo de manhã cedo. Bom dia, Haroldo, tudo bem? Bom dia, Nayara Moura, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Vila Real. Uma excelente quarta-feira a todos. Pois é, excelente quarta-feira, abençoada e de boas novas, né? Viu? A gente está precisando, né? Exatamente. De notícia boa, de emprego para a população, de recuperação econômica. A gente está precisando respirar, nosso povo. E fim de Covid, gente. A gente precisa muito que essa vacina chegue logo. E vem notícia boa aí para Mato Grosso, não é isso? Vem notícia Mato Grosso boa vai entrar no circuito, vai entrar no circuito de vacinas aí. Em breve teremos a vacina aqui em Mato Grosso também. Já é uma iniciativa do governo do estado, assim como fez o governo do Paraná, São Paulo, Bahia, né? Enfim, tem que entrar nesse conjunto de empresas aí para que realmente possa ter a vacina aqui o mais rápido possível. Existe uma escala muito grande de produção da vacina no mundo, tem Oxford, tem Coronavac, tem Pfizer, tem Johnson & Johnson, todas dando bons resultados, né? O que realmente é muito bom, sem dúvida alguma. E o melhor de tudo é que nós estamos aí com os índices caindo cada vez mais, tanto de transmissão quanto de óbito no Brasil. A cada dia caindo, e isso realmente é muito bom, muito positivo. Pois é, vamos torcer então para que a gente consiga respirar, né? Fundo e continuar a vida, porque o medo ainda existe, ele é muito grande. E falando nisso, olha, hoje a gente dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Hoje, por ordem de sorteio, a gente vai receber a Gisela Simona do PROS. Mas a gente também vai conversar, a direção do Grupo Gazeta quis oportunizar o candidato Aécio Rodrigues do PSL, que acabou ficando sem participar num dia da data dele, que ele teria sido sorteado, porque ele estava com a Covid-19, teria sido diagnosticado. Então, em conjunto aí, claro, com o aval dos outros candidatos, o Grupo Gazeta resolveu oportunizar um tempinho menor para que o candidato não seja prejudicado nessa rodada de entrevistas. Não tem como a gente dar ao mesmo tempo, até porque vai o programa inteiro, mas a gente vai oportunizar aqui um tempo para você conhecer as propostas do candidato do PSL, o Aécio Rodrigues. Daqui a pouco ele senta aqui com a gente para bater um papo. Olha, vamos lá para o GD, para o Portal Gazeta Digital, falar de uma medida, na verdade, um decreto do governo que causou polêmica, viu? Governador proíbe o uso de roupas curtas e decotadas no Palácio Paiaguás. Vamos aqui ao GD, ao Portal Gazeta Digital, conferir esse destaque. O governador Mauro Mendes assinou decreto em que proíbe a entrada de pessoas com vestimentas curtas, decotadas ou transparentes nas dependências do Palácio Paiaguás. O decreto vale tanto para visitantes como para servidores na sede do governo. O decreto foi assinado no dia 15 de setembro e publicado no Diário Oficial. A portaria tratava sobre a entrada e identificação de visitantes ou servidores no Palácio Paiaguás. E para monitorar o trânsito de pessoas ou controle de acesso, um dos artigos fala sobre vestimenta que se deve usar no ambiente. Outro ponto era sobre o uso de crachás e identificações. Isso é cobrado em toda empresa, né? As roupas, segundo o decreto, não devem atentar ao decoro. Ficam proibidos o uso de vestimentas curtas, decotadas, transparentes, bermudas e camisetas sem mangas para o ingresso nas dependências do Palácio Paiaguás. Eu vou te falar. Por que você está dando essa risadinha de canto de boca? Porque deu polêmica, eu recebi de umas 5 mulheres. Você acha errado? Isso? Não era? Não, gente, mas calma aí, tem bom senso, né? Ninguém vai entrar nu praticamente ali com decote. Mas será que precisa informar que realmente não pode? O pior que precisa, né, cara? Tem sujeito que vai de bermuda, precisa. Tem sujeito que vai de bermuda e camiseta, tá entendendo, no palácio. Eu acho assim, todos os excessos são condenáveis, isso é fato, né? Você não pode exagerar, inclusive na sua vestimenta. Vai tentar entrar, por exemplo, de bermuda e camiseta no Palácio de Buckingham, por exemplo. Você não vai chegar nem perto. Né? Existem regras. As instituições federais, por exemplo, acredite se quiser, mas dentro da Universidade Federal de Mato Grosso também você tem controles com relação a essa questão do pudor. Então, tudo que é de mais ou tudo que é de menos é um tipo de vício, é um tipo de problema.
E eu acho que a medida ela é apenas para relembrar algumas pessoas que, infelizmente, cometem excesso, tanto homens quanto mulheres, né? Eu acho válido, eu não acho que é ruim, não. Eu acho que realmente, pelo menos no sentido de alertar algumas pessoas, né? É válido, sem dúvida alguma, né? Certo. Olha, podemos dar seguimento, então, como eu falei, a nossa rodada de entrevistas. Só lembrando, gente, que a gente hoje vai receber a Gisela Simona, mas também vamos receber o candidato do PSL, o Aécio Rodrigues, tá? Vamos oportunizar aí para que ele não seja prejudicado nessa rodada de entrevistas. Mas antes, eu só quero falar de uma notícia boa aqui, Haroldo, que eu não podia deixar de falar, né? Que é do Cuiabá, gente. Estamos aí aqui na torcida do Cuiabá. O Cuiabá empatou fora de casa, mas ele continua na ponta da Série B. Cuiabá e Juventude protagonizaram um belíssimo jogo na noite de terça-feira, isso lá em Caxias do Sul, com o empate das duas equipes da parte de cima da tabela, lembrando que o Juventude também está, né, na terceira colocação, se eu não me engano. O Cuiabá permanece na liderança com 29 pontos. E a equipe gaúcha segue no G4 com 23, está no terceiro, só fica atrás da vice Chapecoense. A equipe de casa começou a partida com muito mais volume de jogo, abrindo aí com o goleiro João Carlos para trabalhar. Primeiro com o Cajá e logo depois com o Wagner, que chutou a bola para cima e fez o gol. Mas mesmo com o empate, Cuiabá ainda continua então na liderança e a gente está aí sonhando, hein, gente? É um sonho antigo. Com o Cuiabá na Série A e os jogos, quanto isso vai fomentar o esporte aqui em Mato Grosso, o turismo, os negócios, a economia. Você tem aí os grandes jogos da Série A, os grandes públicos, as grandes torcidas, né, Haroldo? E fomentar o nosso futebol mato-grossense que precisa disso. E tem um detalhe importante que é o seguinte, apesar de eu ser torcedor do misto, né, porque meu pai foi presidente do misto, apesar de ser torcedor do misto, eu estou torcendo muito, mas muito mesmo pelo Cuiabá. Mas é nesse ponto que eu falei, sabe com quem? Com o Antero. O Antero é torcedor do misto. Sim, mas claro. Ele torce porque aqui agora todo mundo se juntou. É uma torcida única, claro. Porque é o estado de Mato Grosso. Exatamente. É isso que as pessoas precisam. Até o torcedor do Operário, né? Do Dom Bosco. Todo Bosco mundo é Cuiabá, gente. Olha que eu não gosto muito dessa cor, né? Porque todo mundo sabe que eu sou corintiana. Essa cor verde de palmeirense. Poxa, você estava indo tão bem, Nayara. Eu não sabia disso. Não. Mas eu tô aqui na torcida Cuiabá. Isso porque Durileu é corintiano também. Claro, né? Lógico que não, né, Haroldo? Claro. Não, você respondeu claro. Hein? Não, lógico que não. Gente, olha só, vamos então seguir com o nosso primeiro entrevistado de hoje. Hoje vamos receber nestes primeiros 15 minutos do programa, o candidato à Prefeitura de Cuiabá, o Aécio Rodrigues, do PSL, que contraiu a Covid-19, passou pelo tratamento exigido e pela quarentena e hoje terá a oportunidade de passar as suas propostas aos nossos telespectadores. Para que o candidato a prefeito de Cuiabá, Aécio Rodrigues, tenha sua oportunidade, o tempo de 15 minutos foi acordado entre ele e a direção de jornalismo da TV Vila Real. E lembrando que os nossos telespectadores, que ainda nesta edição a gente vai receber a candidata do PROS, Gisela Simona, e volta para o tempo que foi sorteado, de 30 minutos. Então eu quero aqui primeiro dar bom dia, pode retirar, viu, candidato? A gente está mantendo aqui o distanciamento correto, mais de 1,5 metro, com todas as medidas de segurança. O professor Haroldo, por opção, quis ficar, né, professor? Quis ficar porque ainda é muito recente, né? Só para explicar ao telespectador, é muito recente, né? E o exame sorológico que realmente zera, né? Por segurança. Então, por questões de segurança, eu optei em fazer a entrevista de máscara. Claro, eu acho que espero que você entenda, né? Bom, deixa eu dar então bom dia. A gente começa a cronometrar. Bom dia, viu, candidato? Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo. Bom dia. Agradeço aqui essa oportunidade que vocês me deram, mesmo tendo que ficar em quarentena, vocês me oportunizaram esses minutos aqui para estar falando com todos os ouvintes. Candidato, eu quero começar falando do seu partido, o PSL, que teve um boom de crescimento nas eleições de 2018 por conta do presidente Jair Bolsonaro.
Mas de lá para cá houveram, enfim, várias brigas internas, denúncias de candidatos laranja, denúncias de corrupção, que era tudo o que o presidente não defendia durante as eleições de 2018, e houve o racha. Várias figuras, inclusive aqui de Mato Grosso, saíram do PSL, como a senadora mais votada na época, que foi a Selma Arruda. Mas o senhor é o candidato do PSL. O senhor que é um jovem, eu li aqui seu plano de governo, com algumas propostas também modernas. Para o senhor não é um peso ficar no PSL, um partido que tem tantas denúncias, teve as denúncias dos laranjas, as denúncias de corrupção, e hoje não é mais o partido do presidente Jair Bolsonaro? Bom, Nayara, primeiramente, o PSL nos oportunizou, ele acredita muito no jovem, e isso a gente vê, quem deu a oportunidade para o presidente Bolsonaro foi o PSL. Atualmente o líder do PSL na Câmara é o Felipe Francischini, um jovem também de 33 anos, e o partido passou por uma reformulação após essas eleições, porque tiveram muitos candidatos a deputado federal eleitos, vamos dizer, e muitos senadores, deputados estaduais. Realmente foi uma onda. E muitas pessoas boas também estão ainda dentro do partido, inclusive o nosso presidente. E atualmente... Presidente que o senhor fala... O presidente Luciano Bivar, né? Sim. Ele é uma pessoa que acredita em a palavra, ele sempre confiou, do mesmo jeito que ele deu para o presidente Bolsonaro. Teve todas essas confusões, mas eu acredito que vocês viram agora no meio do ano o possível retorno dele. Está basicamente confirmado esse retorno do presidente Bolsonaro. Realmente houve bastante confusão, ali deve ser bem difícil na hora que você está com 56 cabeças pensando e com opiniões muito fortes que tem a direita. A direita, hoje ela fez uma direita racional, que a gente disse que o PSL é hoje. E atualmente todos os projetos, mesmo com essa ruptura, todos os deputados federais, a maioria estavam votando junto com o presidente em todas as reformas. O que é a direita racional? É uma direita que vai para o centro? É uma direita consciente, eu diria, que tá fazendo as reformas que o Estado necessita, entendeu? Então, hoje teve um consenso, mesmo tendo todas aquelas brigas. Eu não concordo com a postura de alguns deputados, senadores, contra o presidente. O presidente vem fazendo um excelente mandato, fazendo o que é necessário para o nosso país. E acredito que ele vem bem. E acredito que ele vai retornar ao PSL agora em janeiro ou dezembro. E como é que você me explica, você presenciou ontem, antes de ontem, como é que você me explica um abraço daquele ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ao Toffoli, com tanta amizade, com tanto aconchego, com tanta receptividade, justamente com o Toffoli? Qual a interpretação que você faz desta cena, que repercutiu extremamente mal, porque é na contramão exatamente do pensamento conservador, vamos dizer assim? Sim, né? Sim, então, eu vejo de uma forma que a gente está num momento muito delicado. Tudo que o presidente faz é alvo de críticas. E não é bem assim, a gente sabe que o momento tem várias reformas passando dentro do nosso país que são necessárias. Agora está no momento de indicação da vaga do STF. Sim. E acredito que tem que ter aquela política da boa vizinhança também. Afinal, ele sabe, hoje a gente tem aqui no nosso município também, a gente tem que levar isso. Sem diálogo, nós não chegamos a lugar nenhum. E tem que ter uma boa receptividade, tem que ter respeito com as pessoas, não só com o seu adversário, a gente tem que ter respeito também com a população e com a vontade dela. Então, acredito que ele fez ali a política da boa vizinhança necessária, né? Agora, falando das propostas, eu vi aqui no seu plano que o senhor quer enxugar as secretarias, quer reduzir a máquina. Como que o senhor deve fazer isso? Porque hoje se tem um grande número de servidores e muito de contratados, de cargos de confiança, de comissionado. Existem, inclusive, denúncias de que só na Secretaria de Saúde teria uma lotação de comissionados, de indicações de mais de 2.000 funcionários. Como o senhor vai fazer essa varredura? Exatamente. A gente fala muito em enxugamento, né? Tem outros candidatos que também estão com essas propostas, mas não adianta a gente falar em enxugamento se nunca você fez na prática. E eu participo muito, já tive com o deputado Liz, trabalhando com ele também, uma pessoa que fez um enxugamento dentro do próprio gabinete, por proposta política, e realmente falou e cumpriu. E a nossa proposta é um enxugamento responsável. Não adianta a gente chegar lá e falar que a gente vai cortar metade das secretarias. Será que se a gente cortar metade das secretarias a gente não vai acabar com a eficiência da prefeitura?
Então a gente fez O senhor considera eficiente? O nosso enxugamento, sim. Não, atualmente, a prefeitura. Atualmente, se o senhor falou, não vai acabar com a eficiência da prefeitura? Isso, mas se a gente reduzir várias secretarias, se isso não vai reduzir a eficiência, entendeu? De todas as secretarias, a gente vai continuar conseguindo fazer um atendimento que é necessário à população. Então eu acredito que a gente fez uma união de secretarias que não tem nenhum prejuízo, entendeu? Uma união para enxugamento de estrutura e tudo que é necessário. Enxugamento de cargos, a gente acredita que de 2.000 a 3.000 cargos é tranquilo para fazer o enxugamento. Não é novidade para ninguém o cabidão de emprego que existe na prefeitura, não só aqui, mas em muitos lugares acontecem isso. E a gente não tem que fazer só um enxugamento, a gente tem que fazer um limpo ali dentro. Todos sabem que esses cargos comissionados e contratados são de partidos políticos que estão todos ali na base. Tem muitas coisas que às vezes tem essa composição amigável. E eu acredito que um relacionamento com a Câmara de Vereadores não se basta só em cargo, se basta em diálogo. Um prefeito ele tem que ter diálogo não só com os vereadores, mas também com a população. Você tocou num ponto importante, que é essa questão a resposta sua em cima da pergunta da Nayara com relação à redução da máquina, tentativa de fazer com que a prefeitura, o executivo trabalhe melhor, né? Todas essas decisões, né, são tangíveis e controláveis. Vou reduzir aqui, vou tirar uma secretaria, vou colocar menos assessores nesse departamento. Tudo isso faz parte de gestão. Eu vi que a sua formação, você tem bacharelado em Direito, você é advogado, né? E até para não incorrer no risco de entregar a cidade na mão de alguém que não tem experiência, qual que é a sua experiência na área de gestão pública específica? Porque realmente é muito importante que você tenha um certo conhecimento nessa área para poder delegar, principalmente, aos seus pares, né? Olha, eu acho que, além do diálogo, a gente tem que ter liderança na posição do cargo. A escolha de gestão que a gente fala, a gente tem que ter uma escolha correta no secretariado. A gente tem que, lá é onde a gestão realmente acontece, é no secretariado. Que ele passa e a tomada de decisões é feita normalmente pelo prefeito. E isso, em liderança, a gente consegue ter já demonstramos um bom trabalho tanto na parte política, em partidos, já estive na gestão, na administração pública, já estive na iniciativa privada, sou empresário, atualmente sou pecuarista. Então eu acredito assim, para fazer uma boa gestão, você tem que colocar pessoas técnicas nas secretarias. Não adianta nada a gente colocar um secretário de uma indicação política que não tenha conhecimento algum sobre o tema. Então a gente tem que colocar em cada área. Mas é necessário um secretário também político. Muita gente fala isso. E que aconteceu também agora no governo Bolsonaro. É necessário, mas você vê, por exemplo, a parte técnica, ela sempre vem acima. A gente pode muito bem, às vezes, controlar com um adjunto, trabalhando, recepcionando, enquanto efetivamente o que a cidade precisa está sendo executado pelo secretário. Falando aqui do seu plano de governo a respeito do transporte, o senhor é a favor do VLT, de dar continuidade? Como Cuiabá pode contribuir para isso? Exatamente. Candidato? Essa é uma questão muito polêmica, eu sou a favor do VLT. Eu vou ser bem sério com você, Nayara, eu tenho um receio da gente fazer mais investimento, que é aproximadamente de 800 milhões a 1 bilhão, que a gente aguarda, era para ter nos noticiado no ano passado pelo governo do estado qual que era a providência. Lógico que a gente vai ter um custo com isso e acredito que a prefeitura tem capacidade para ajudar a gerir esse custo que vai ter dentro de Cuiabá, mas a gente tem que aguardar a notícia se vai realmente ter o VLT ou não. O meu maior receio nisso é esses 800 milhões a 1 bilhão, a gente investir mais dinheiro e o VLT não sair do papel. A população eu vejo que está comigo, sim, mas todo mundo quer, é unânime. A gente vai modernizar a nossa cidade, vai trazer mais rapidez. A reclamação... Mas Cuiabá pode contribuir para terminar o VLT? O senhor acha que possível? Não é uma discussão da capital? Não, eu acredito que isso é competência do governo estadual e federal. A gente não pode entrar nessa seara de querer contribuir financeiramente com algo que foi colocado pela gestão anterior. A gente teve inúmeros empréstimos feitos pela prefeitura nesses últimos anos, que quem vai pagar são as próximas gestões. Inclusive, a gente não tem um portal transparência com clareza para a gente saber qual que é a situação financeira atual da prefeitura. Mas eu acredito que tem um desenvolvimento. A gente também tem que investir em ciclovias. Você pega a Avenida Beira-Rio, que é uma avenida inteira arborizada com canteiro, porque a gente não pode modernizar aquilo ali igual foi São Paulo. No Nordeste estão fazendo isso, entendeu? E acho que a gente às vezes acaba esquecido pela administração de fazer algo sustentável e em benefício da população. Você deu uma declaração enquanto pré-candidato ainda que me chamou a atenção, né? Você foi acusado imediatamente de que ele é o mais rico
né? Aí você prontamente respondeu... E o mais jovem. O mais rico, o mais jovem, né? Você prontamente respondeu, sabiamente respondeu assim, não, eu não sou o mais rico, eu sou o mais honesto. Tá? A pergunta é o seguinte, em que situações a honestidade é a melhor política? Bom, a gente entra nesse pleito, todo mundo com... Porque eu acho que está em jogo nessa eleição, essa questão da honestidade. Essa leitura que eu faço. Vamos lá, Haroldo, eu acho que esse é o primeiro passo de transparência. Se a pessoa não tem transparência nos próprios bens de casa e de falar para a população que tem, como uma pessoa dessa vai falar de transparência para uma prefeitura? Então eu acho que eu fui transparente, muitos sabem que políticos acabam ocultando o patrimônio com receio da própria administração, e eu não tenho receio da minha administração e em estar também em jogo meu patrimônio, entendeu? Eu tenho isso, veio do trabalho da minha família, e estou aqui hoje, tudo que a gente teve de herança do meu finado pai está conservado, está bem guardado. Toda a nossa família também é bem cauteloso nisso. E eu acho que faltou aos candidatos um pouco mais de transparência. Falar em transparência, sendo que não tem transparência nos próprios bens, a gente não acredita, por exemplo, que ganha 20 mil reais, tem o patrimônio que tem. A população inteira em casa sabe que se não faz uma administração boa com o próprio salário, como que vai fazer com a prefeitura? Então, eu acho que é nessa linha. Eu fui transparente e honesto com a população em questão dos meus bens. Candidato, quero voltar no transporte, porque o senhor tem um ponto aqui, impor um limite de pessoas que possam transitar em pé. Mas o senhor sabe que por limite no ônibus, o senhor pode aumentar a tarifa. Sim. Que as empresas vão falar, calma aí, eu vou perder. Na hora. Né? Então, quer dizer que o usuário do transporte no seu governo vai pagar mais caro? Então, exatamente. A gente tem não só essa reclamação que falam do aumento de tarifa, eu vou trazer a do cobrador. Falaram que se tirasse o cobrador ia reduzir a passagem. Reduziu quanto tempo? A população sabe. Você vai em bairros hoje... Cobrador é segurança também, sim, né? Também segurança. Mas um motorista demora muito tempo para receber. Sim. Se tem 8 pessoas na fila, é 10 minutos, é ônibus atrasado. Na minha gestão, eu prometo que eu não vou passar a mão na cabeça de dono de empresas de transporte. Eu quero revisar no dia 1º de janeiro, eu quero revisar todas as concessões, fazer um equilíbrio. Não é possível que a gente já está em 2020 e a gente não tem nem ar-condicionado nos ônibus da capital ainda. Verdade. Isso é desumano, a gente está numa capital que o clima é diferente. Olha agora esses dias, o clima seco, 47 graus. Então eu prometo não passar a mão na cabeça dessas pessoas e vou revisar sim, saber o que está acontecendo com o transporte público de Cuiabá. Olha, o seu partido faz um combate forte com relação à ideologia de gênero. Qual que é a sua posição? Você segue a mesma linha ideológica ou não? Bom, a gente é muito também conservador, né, nesse ponto. A gente preza muito pela família, mas eu não tenho qualquer apologia a isso não, qualquer preconceito. E saúde, candidato? O que o senhor deve fazer pela saúde? Porque a gente vê a condução no meio dessa pandemia bastante criticada. Bastante criticada. Falando do hospital novo que a gente tem, que é o HMC, não adianta a gente ter um hospital tão bonito daquele e não pagar os médicos, que é um atendimento essencial. E falando em estrutura, se a gente entrar no nosso pronto-socorro de Cuiabá, aquilo sim é desumano. Falta de remédio, falta de tudo para manutenção, de remédios, como que eu vou dizer, de equipamentos básicos, insumos básicos também. Então, maca não tem nenhuma um acolchoado, vamos dizer. Filas e filas e filas. Existe muito fura-fila dentro de Cuiabá. A gente quer trazer transparência nessa fila, modernizar o atendimento. Às vezes a pessoa vai lá, pega uma senha num pronto-socorro, tem que ficar 7 horas. Talvez ela pode fazer isso de uma forma digital ou até ter um teleatendimento virtual. Você tem essa concepção de cidade inteligente, né? Cidade inteligente. A gente tem que trazer mais tecnologia, candidato, não só para a saúde, mas também para a educação. A gente vai chegando aí no finalzinho, tá? Vai marcar 15 minutos, a gente tem que encerrar. Tudo bem. Tem 16, agora o senhor tem 1 minuto, é isso? Tem 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, queria falar com todo cidadão cuiabano, para você que está em casa, cansado de tantas brigas em nossa cidade, briga entre o prefeito e o governador, briga entre o prefeito e os vereadores, a gente tem que trazer mais união para a nossa cidade. E é isso que eu quero trazer para Cuiabá. A gente, em meio a uma pandemia, a gente viu toda a situação que as brigas causaram. Acaba demonstrando e comprovando que o administrador público está esquecendo os anseios necessários da população. E a gente quer trazer mudança, a gente quer fazer diferente para Cuiabá. E no dia 15 de novembro, vote 17, vote Aécio Rodrigues. Agradeço, viu?
A gente que agradece a sua vinda aqui. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado, Aécio. Boa obrigado, sorte. Viu, Tá? Até mais. A gente vai então para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Fica ligadinho porque ainda tem rodada de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Daqui a pouco a gente tem aqui a candidata do PROS, Gisela Simona.